Eu quero pedir a você que feche os seus olhos e peça ao Senhor que nesse momento onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, o Espírito de Deus trabalhe nas nossas vidas. Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, nós chegamos diante do Senhor em oração e apresentamos, Senhor, esse momento a Ti. Nós, pessoalmente, não somos capazes nem de pregar a Tua palavra, nem de ouvir e entender, Senhor. Mas clamamos que o Teu Espírito opere em nós, para que desde esse púlpito até os corações que nos ouvem, todos, ó Pai, sejam trabalhados pelo Teu poder e os Teus objetivos em nós sejam todos eles plenamente concluídos. Isso é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você, querido, que abra a palavra de Deus no que escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Amém? Eu vou ler aqui, tá? Para quem estiver acompanhando aqui, estamos juntos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O texto que nós lemos, que é o capítulo 2, ele é sequência, apesar do que eu vou dizer parecer bem redundante, sendo ele sequência do capítulo 1, que fala de como o Senhor nos elegeu em Cristo. Capítulo 1, ele usa essa palavra eleição. E o que é eleição? Eleição é uma escolha entre os demais. A Bíblia fala que Ele nos elegeu, ou seja, Ele nos escolheu. Nós não sabemos por que Ele fez isso, mas a Bíblia diz que Ele o fez segundo a sua própria vontade, segundo o seu bom conselho, segundo aquilo que Ele decidiu fazer. Como nós cantamos aqui no momento da oferta, eu não sei por que o amor de Deus se revelou a mim, mas eu sei que foi Ele que fez isso por mim. Eu sei em quem tenho crido. E a palavra de Deus aqui no capítulo 2 segue nos dizendo o quê? Que Ele nos encontrou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos encontrou nessa condição. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida quando estávamos mortos em ofensas e pecados.
Veja bem, a Bíblia não diz que Ele nos deu vida porque estávamos mortos. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Eu não sei se você entende o que significa isso, a diferença entre quando e porquê. Veja só, se nós disséssemos que Ele nos deu vida porque estávamos mortos, isso seria a motivação pela qual Ele nos deu vida. Então estaria respondida a questão de por que Ele nos escolheu, porque a gente estava morto e Ele viu que a gente precisava viver. Mas isso não responde à questão, porque o texto está dizendo que Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Quer dizer, não porque estávamos mortos, mas quando estávamos mortos. É como se a gente não consegue compreender esse amor de Deus. A situação em que nós nos encontrávamos era uma situação causada por nós mesmos. Veja só, nós estávamos mortos por quê? Porque nós ofendemos a Deus. Nós estávamos mortos porque nós pecamos contra Deus. Ou seja, o estado em que nós nos encontrávamos foi causado por nós mesmos. Nós ofendemos a Deus, nós pecamos contra Deus, e por causa disso nós morremos. Ou seja, destituídos nós estávamos da glória de Deus. E se nós éramos os ofensores, a justiça de Deus sobre nós deveria ser somente recebermos dele o castigo pertinente aos pecados que nós cometemos. E mais do que isso, o estado em que nós nos encontrávamos, esse estado de desobediência, esse estado de ofensa, de pecado, além disso, o nosso estado era o seguinte: nós caminhávamos na mesma direção do mundo. Caminhávamos na mesma direção de um mundo que não quer conhecer a Deus, que não quer saber de Deus. De um mundo que, apesar de dizer que crê que exista um Deus, não se submete a esse Deus. De um mundo que, apesar de acreditar que tudo isso foi criado por um ser superior, vive como esse ser superior não existisse. Cada um fazendo o quê? A vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E mais do que isso, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade do príncipe das trevas, fazendo a vontade das potestades do ar. O estado onde nós estávamos era um estado miserável, de ofensa, de pecado, de rebeldia e de aliança com o opositor de Deus, contra o acusador das nossas almas. Tínhamos uma aliança com Satanás, uma aliança com o mundo, uma aliança com o pecado, com a carne. Essa era a nossa condição. Mas Deus a iniciativa de um Deus misericordioso, gracioso e amoroso. Rebeldes, o texto até agora disse a respeito da nossa condição, o texto até agora disse a respeito de nós, e não disse nada a nosso respeito que desse alguma luz em que nós buscássemos a Deus, em que nós levantássemos a mão pedindo misericórdia. Mas o texto diz que nós, nessa condição de rebelde, quando estávamos em rebeldia com Deus, o texto diz que Deus, todavia Deus, mas Deus, entretanto Deus, partiu de Deus essa graça na qual estamos firmes. Partiu da iniciativa de Deus em resgatar pessoas como nós, indignas
e merecedoras de castigo, merecedoras do inferno. Deus, por sua misericórdia, Ele não nos deu o que nós merecíamos. Nós estávamos em rebeldia contra Ele, e Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou dos mortos. E além dele ter nos tirado dessa condição de morte, Ele também nos deu um lugar no seu reino. Nos deu um lugar com Cristo no seu reino. E Ele nos deu isso de forma gratuita. E nós não tínhamos ainda demonstrado nenhum viés de arrependimento. Nós não tínhamos demonstrado nenhum tipo de atitude de volta para Deus. Mas a partir da misericórdia, de uma iniciativa dEle, uma iniciativa de amor dEle, Ele nos tirou dessa condição e Ele nos colocou diante da face dEle, nos deu um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu o título de filho, o maior título do universo, filhos amados de Deus. Lembre-se, nós estávamos mortos, e foi nessa condição que Ele nos encontrou. O que um morto pode fazer por si mesmo? Qual é a reação de um morto? Nenhuma reação de um morto. Mas a Bíblia fala que Ele nos deu vida, Ele nos vivificou, Ele tornou a dar-nos vida, Ele tirou-nos da condição de morte e nos deu vida em abundância, vida no Espírito. E a pergunta, que se repete: e por que Deus fez isso? A gente não sabe por que Ele nos escolheu, não sabemos, porque Ele pegou cada um de nós aqui nas piores situações possíveis. Ele nos achou naqueles momentos que você não queria ser encontrado por Ele, mas foi nesse momento que Ele te achou. Podia ter achado o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, que são melhores do que você, mas Ele escolheu você. Mas por que Ele fez isso? No verso 7, coloca para nós aí, por favor, o verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para a sua glória, para a glória do seu nome, para que, pelas eras que hão de vir, todos nós pudéssemos louvar o seu nome por sua grande misericórdia. Mas desde já, nós louvamos o nosso Deus por suas misericórdias e pelo seu amor. Irmãos, hoje de manhã, na EBD, algumas perguntas foram feitas, E uma delas foi assim: pastor, você batizaria alguém que ainda tivesse alguma coisa que ainda precisasse ser liberto dela? Eu falei, se a confissão dessa pessoa fosse uma confissão legítima de uma pessoa que recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, que reconheceu que é um pecador miserável, que não pode fazer nada por si mesmo, que Jesus Cristo é de fato o salvador pessoal dele, eu o batizaria. E como eu não poderia batizar essa pessoa? Porque eu sei que Deus, em sua misericórdia, Ele tem preservado a nossa vida. E se você e eu, se da nossa vida pudessem ser revelados algumas palavras, pensamentos e obras, quem aqui escaparia? Se todos nós aqui, os pensamentos fossem publicados, assim como os versículos são projetados aqui nessa tela, se aquilo que, os pensamentos que passam na sua cabeça, até mesmo aqui dentro do culto, na rua, em casa, fossem projetados aqui. Mas são as misericórdias do Senhor que tem lançado os nossos pecados no mar do esquecimento, que tem tirado de Satanás a ferramenta de acusação contra nós, porque nós nascemos de novo,
O Espírito do Senhor habita em nós. O Espírito de Deus, ele guerreia dentro de nós contra a nossa carne. E nos leva ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que esses pecados são lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais deles. E uma brasa viva é tirada do altar de Deus e vem tocar o meu lábio, vem tocar os teus lábios e tira todo o instrumento de acusação contra você, de maneira que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E contra nós não pesa mais nenhuma acusação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E Deus quer mostrar a sua graça e a sua misericórdia. E por isso ele faz isso. Por isso ele fez isso conosco. Agora, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou. Ou seja, nós éramos rebeldes, desobedientes, cheios do demônio, cheios do espírito desse mundo, rebeldes contra Deus, e Deus falou assim: eu vou salvar, é esse aí mesmo. Eu vou salvar esse mequetrefe. Eu vou salvar esse rebelde. Sabe para quê? Para mostrar que eu sou um Deus gracioso, amoroso, misericordioso, que perdoo os pecados e encubro essas faltas com meu sangue. E foi isso que ele fez por nós. Somos salvos por essa graça, favor que nós não merecíamos, mediante a fé. Agora veja só, como que eu e você, rebeldes, afastados de Deus, como que eu e você poderíamos ter fé nessa condição? Como? Esta fé não veio de nós. Não foi uma decisão nossa para que Deus olhasse para nós e visse em nós algum motivo para nos escolher. A fé, mediante a qual tivemos acesso a essa graça, foi um presente de Deus para pecadores sem mérito algum. Você, Volney, você, Evandro, você, Caio, você, Tati, para que tivesse acesso a essa graça, precisava crer em Jesus. Mas na condição que nós estávamos, não poderíamos crer em Jesus, porque éramos rebeldes, destituídos da glória de Deus. Então nós lemos no versículo 8, põe para nós verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é um presente de Deus. Para que você tivesse acesso a essa graça, Deus derramou fé no seu coração. Tem um hino da harpa cristã que começa assim: pela fé que uma vez me foi dada. Quem lembra dessa música? Você lembra, né? Quem já andou pela Assembleia de Deus, né? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir ao Cordeiro de Deus. Para seguir ao Cordeiro de Deus, o próprio Deus te deu essa fé. De maneira que você não é salvo de maneira nenhuma por mérito algum seu. Você só é salvo pela fé, porque essa fé o próprio Deus deu para você crer. Vocês veem o tamanho da graça e da misericórdia desse Deus. E essa benignidade demonstrada por Deus aos pecadores não veio por causa de obra nenhuma que nós tenhamos praticado. Porque se ela tivesse chegado a nós, essa benignidade, essa graça e essa fé, isso seria mérito nosso, não seria graça.
A fé, essa fé que Ele nos deu, nos capacita a produzir boas obras. E uma fé sem obras é uma fé morta, como nós pregamos domingo passado. Se você produz boas obras hoje, é porque Deus presenteou você com essa fé que te capacita a crer no Senhor, de caminhar nos seus passos, e caminhando nos passos de Jesus, você produz boas obras. Você estando no lugar onde Jesus está, o seu passo, o seu caminho é guiado pelo Senhor Jesus. E andando nos caminhos do Senhor, você produz boas obras. Ouvindo a voz do bom pastor, obedecendo a voz do Senhor Jesus, crendo na sua palavra. Hoje o Paulo abriu a escola dominical lendo João 8:32. Dá para pôr aí João 8:31 e 32? João capítulo 8, versos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, se você anda nos caminhos do Senhor, se você anda onde Jesus está, se você está onde Jesus está, você vai ser discípulo de Jesus, e a palavra de Deus te liberta. Mas para crer na palavra de Deus, você precisa de fé. Fé que vem pelo ouvir, e esse ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a fé da qual nós falamos nessa mensagem é a fé que nos foi dada para que crêssemos em Jesus e mediante a ela tivéssemos acesso a essa maravilhosa graça de Deus. E assim nós somos salvos por toda a eternidade. Sabe, você poderia receber de Deus muita coisa. Você pode até pedir para Deus muita coisa. Salomão, Deus falou para ele: pede-me o que você quiser. E Salomão não pediu uma coisa pequena, fútil e passageira, como a riqueza. Salomão não pediu uma coisa fútil, pequena e passageira como a riqueza. Salomão pediu sabedoria de Deus para entrar e sair do meio do povo. Salomão pediu que a presença de Deus pudesse guiá-lo na direção do povo de Deus. Moisés, o que pediu Moisés? Diante de Deus, diante do desafio de conduzir o povo pelo meio do deserto, Moisés pediu que a presença de Deus fosse com ele diante dessa luta e desse desafio. Não há nada, meu irmão, mais precioso do que o acesso à presença e à glória de Deus. E isso você tem acesso, e isso você tem alcance, e isso você foi chamado para estar na presença do Rei. Você foi convocado para estar na presença do Rei. Você não foi lá e bateu na porta: deixa eu entrar. Não. Você foi chamado à presença do Rei. E ninguém vai tirar isso de você. Irmãos, vamos valorizar a presença do Rei nas nossas vidas. Vamos valorizar isso que você tem e que muita gente não tem, porque não foi chamado. Mas os corações estão aí esperando que eu e você façamos esse convite para essas pessoas também. Para terminar,
Você está diante desse presente que vale por toda a eternidade. A fé é para crer no Filho de Deus. Nessa noite você está diante de um Deus que está com as mãos estendidas para te dar essa fé para crer em Jesus e ter acesso a essa graça. Você que não tem certeza da sua salvação. Você que não sabe para onde você vai se você morrer hoje. Você que se sente inimigo de Deus. Você que sabe que carece da glória de Deus. Você que sabe que não anda segundo a vontade de Deus, mas anda fazendo a sua própria vontade. Decisões do próprio coração, do próprio pensamento. Andando segundo o curso desse mundo. Você está diante do presente que muitos rejeitaram. E a justiça de Deus impede que uma pessoa que não tenha Jesus como seu salvador pessoal, a justiça de Deus impede que essa pessoa receba a vida eterna. E a justiça de Deus não coloca essa pessoa num lugar neutro. Porque não há 3 lugares depois da sepultura. Ou você está com Cristo, ou você está nas trevas. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você está em tormento eterno. Irmãos, por isso nós, quando chegamos aqui na igreja, nós celebramos o quê? Nós celebramos a nossa vida em Cristo Jesus. Aquilo que nós recebemos de graça, aquilo que nos alcançou e que mudou a nossa história por toda a eternidade. E é isso que nós pregamos aqui. E esse é o nosso testemunho aqui e fora daqui. Creia em Jesus e você vai ser salvo. Você e a sua casa. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Mas, esse presente está aberto essa noite. As mãos do Senhor não estão estendidas. E aquele que quer receber essa fé em Cristo Jesus, pode fazer isso nessa noite. Amém? Se você quiser conversar comigo depois do culto, eu vou ficar muito contente em te dar um abraço e dizer assim: se você veio falar comigo, é porque a palavra de Deus entrou na sua vida e você foi feito nova criatura. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero orar com você mas antes de eu orar, eu vou te dar 1 minuto para você responder assim no seu coração: eu já recebi essa fé, esse presente de Deus? Responda para você mesmo, sim ou não. E quando nós estivermos orando, se você disser assim: olha, eu quero receber essa fé em Cristo Jesus, enquanto nós estivermos orando, você levante a sua mão e nós não vamos te chamar aqui, mas levante a sua mão diante do Senhor Jesus e depois você pode vir conversar com a gente, comigo, com Paulo César, com Isaac, com a Simone, tá bom? 1 minuto para você responder isso no seu coração. Veja que o Espírito de Deus está te perguntando isso. Pai, Tu és o Deus de toda graça e de toda misericórdia.
Tu és o Deus que nos ama, mesmo quando nós somos rebeldes contra Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Que esse é um amor insuperável. Esse amor que está sendo ministrado nessa noite, nesse lugar. Esse amor que está sendo oferecido nessa noite, nesse lugar. Durante o tempo da nossa vida, a Tua voz, ela chama o pecador. Ela nos chama à Tua presença. Ela nos chama para nos dar vida e vida com abundância. Essa voz que chama, essa voz que ministra fé no nosso coração. Que nessa noite, Senhor, se alguém aqui ainda não recebeu essa fé, ainda não recebeu esse amor, essa graça, ainda não foi chamado ou não se sentiu chamado, que nessa noite esse chamado possa estar soando firme no coração e possa, Senhor, essa vida estar se rendendo a Ti e entregando-se totalmente aos Teus cuidados, ao Teu perdão, à Tua justificação, à Tua glorificação eterna, Pai. Em nome de Jesus, faz, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade no nosso meio. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém e amém.